Olá, meu irmão, minha irmã, sou Alberto de Almeida, advogado, professor universitário. No programa Cidadania e Justiça de hoje, nós vamos falar sobre... Eu vou fazer uma pergunta para você. Você concorda com a anulação do processo do ex-presidente Lula? Melhor que isso, você acha que se fosse o seu processo, após a condenação, o processo seria anulado? Bom, é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. Bom, e para falar sobre o processo, não apenas o processo do Lula, mas sobre a anulação de processo, vamos conversar com o promotor de justiça, doutor Valber Nascimento. Tudo bom, doutor? Tudo bom, Alberto. Prazer estar aqui novamente. Pois é, a pergunta é que eu ouvi muito na imprensa falando sobre o processo do Lula, foi anulado, o Lula foi condenado, foi preso e agora ele está solto porque o processo foi anulado. Então, eu não quero nem entrar no mérito agora da questão do Lula, mas se fosse comigo, meu processo, eu como cidadão, ou você que está nos assistindo agora, você acha que se estivesse preso, depois de 3, 4, 5 anos do processo tramitando, várias decisões, haveria possibilidade de repente, de forma mágica, aparecer uma suspeição e o processo ser todo nulo? A possibilidade de o Poder Judiciário anular o teu processo ou de qualquer cidadão comum é muito menor que zero, né? Então, só ocorreu isso porque, infelizmente, o cliente é o ex-presidente da República. E não se trata só de um ex-presidente da República. Nós estamos falando de uma pessoa que se tornou conhecida no país por comandar o maior esquema de corrupção que já se tem notícia no mundo inteiro, né? Então, nós estamos falando, infelizmente, de dinheiro, né? E o pano de fundo, infelizmente, a gente fala isso com muito pesar, porque nós, enquanto operadores do direito, nós confiamos piamente que a situação vai melhorar, mas com o quadro que se desenhou, a gente não tem nenhuma perspectiva, porque nós estávamos comentando que o Poder Judiciário ele soluciona litígios. Ele é aquele poder que vai buscar a solução para todas as lides que são levadas a ele. E hoje o Judiciário está se apresentando como um causador, como um criador de conflitos entre os poderes da República e tendo como consequência, né, os destinos do país, né, o avanço do país, a estagnação ou a movimentação do país para frente. Então, nós estamos diante de uma situação em que, se nós considerarmos que o Poder Judiciário ele é o fiel da balança, quando nós falamos acerca da harmonia entre os poderes, né, porque se nós imaginarmos que uma situação, um caso que envolva a corrupção no Poder Executivo ou no Poder Legislativo só pode ser resolvido pelo Poder Judiciário, então qual é a esperança que nós vamos ter de questões que falam de corrupção no Poder Judiciário, né, especificamente da cúpula do Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal? Quem vai solucionar isso? Qual é a solução? Qual é a saída? Então, nós estamos diante de um quadro que, legalmente, não tem saída. Porque quem é que vai apontar o dedo, quem é que vai julgar o ministro do Supremo? Que instância? Senão a própria população ou uma eventual intervenção, que é o que se afigura, né, como única solução plausível para resolver essa crise entre poderes que se instalou no nosso país. Isso preocupa porque nós, enquanto população, nós temos a segurança de que, ou pelo menos nós imaginamos que seja seguro o executivo, o legislativo, sobretudo o judiciário, que é aquele que, no momento do conflito, é quem nós buscamos para tentar solucionar o conflito. Agora, quando, de repente, nós temos um processo, e eu não estou falando apenas do Lula, estou falando de modo geral, tem um processo tramitando. Se eu não confiar no julgador, se eu não entender que ele é imparcial, o risco é muito grande porque eu vou deixar de ter essa segurança. E aí vem a questão política, em âmbito internacional. Quantos países, de repente, hoje perdem a confiança em investir no Brasil? São empresas, são várias gerações de emprego, quer dizer, várias possibilidades de gerar emprego, acabam sendo suprimidas por falta de confiança. Se isso se configurar, se nós tivermos a quebra da confiabilidade no poder. Na verdade, essa quebra já ocorreu já há algum tempo, né? Ela vem se concretizando, vem se solidificando com cada decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Nós poderíamos aqui estar tratando do aspecto técnico-jurídico, né, da decisão tomada, do reconhecimento, da incompetência da 13ª Vara
Federal de Curitiba. Nós poderíamos estar aqui analisando as questões processuais acerca da declaração de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, mas em todos esses aspectos nós iríamos ver que a legislação processual penal, a Constituição Federal, não ampara essas decisões que foram proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, nós iríamos estar aqui tecendo comentários, né, argumentando sobre coisas que terminam sendo uma discussão vazia, porque a lei ela estabelece exatamente ditames que orientam o juiz a decidir de forma flagrantemente contrária à forma como o Supremo decidiu. Vamos admitir aqui que os advogados do Lula desconhecem os dispositivos do Código de Processo Penal acerca da incompetência do juízo, acerca dos motivos que tornam o juiz impedido de julgar uma causa ou suspeito por conta de uma eventual relação que ele tenha com as partes. Os advogados não conhecem isso? Precisou um ministro do Supremo dizer para os advogados do Lula, olha, faz assim o pedido que eu vou conceder? Foi preciso passar por toda a primeira instância, passar pelo crivo da segunda instância, que é o TRF, para poder chegar no STJ e o Supremo, já como quarta instância, dizer que ninguém arguiu o óbvio, que era a incompetência do juízo. Por quê? Porque, evidentemente, o juiz não era incompetente, né? Foi uma solução casuística para beneficiar o chefe do maior esquema de corrupção, de lavagem de dinheiro que o nosso país já conheceu. E nós temos como consequência, né, um país com dificuldades para se erguer economicamente por conta de um rombo que foi deixado por anos de governos, né, que só visaram atos de corrupção, só visaram o enriquecimento ilícito dos seus governantes, de alguns de seus pares, né, em detrimento do bem-estar da população, que era o objetivo que eles deveriam perseguir. Então, a situação é grave, porque nós não estamos falando de uma questão jurídica que se atém ou que se abrange tão somente um processo, 2, 3, 4 processos criminais, que vai trazer como consequência um impacto positivo ou negativo na vida de um réu, de 2, de 3. É a vida de uma população, de um país inteiro, um país que tem dimensões continentais como o Brasil. É disso que a gente está falando. O problema é muito maior, a situação é bem mais grave. Nós não estamos falando só de decisões ilegais proferidas pelo guardião da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal. Bom, então você que está gostando, pode nos seguir lá no Facebook, Instagram, Alberto da Almeida, e te convido a compartilhar o nosso programa. E importante, que nós falamos não apenas no caso Lula, mas o que de modo geral, o que é essas nulidades processual, o que isso representa? Porque há uma preocupação de que o advogado que ingressa com uma ação, ou mesmo promotor quando apresenta a denúncia, que ele buscou a figura competente correta, a vara correta, o tribunal correto, a comarca correta. O que seria essa incompetência? De repente apareceu, e isso representa o que? O processo para de existir, perde tudo, uma vez que é incompetente, se houve ou não crime, ele deixou de existir. O que é essa incompetência, na prática? Na prática, juridicamente falando, a questão da competência de juiz dizer se ele tem competência ou não, segundo o que determina a lei, para julgar tal ou qual processo, essa avaliação é a primeira avaliação que o juiz faz quando recebe uma ação. No momento em que o juiz Sérgio Moro recebeu uma denúncia do Ministério Público Federal lá em Curitiba, a primeira análise que ele faz é se ele é competente para julgar aquele processo. Isso trata da análise das condições da ação. Qualquer jejum em direito, aquele estudante de direito que dá os seus primeiros passos nas ciências jurídicas aprende isso. Então, a Operação Lava Jato ela foi criada para apurar um esquema de corrupção e de lavagem de dinheiro que trazia como consequência a lesividade à Petrobras. E estabeleceu-se como foro a cidade de Curitiba, como poderia ser estabelecido qualquer capital da nossa federação. Então não teve nada a ver, não era um processo político. Não, até então não era, né? Aí, assim, nós vamos dizer que o juiz Sérgio Moro é um juiz despreparado, que não conhece. Todo mundo sabe da biografia do ex-juiz Sérgio Moro. Todo mundo sabe o quanto ele se preparou, o quanto ele era especialista, ele é até hoje, só não é mais juiz, para
dirimir conflitos dessa natureza, lavagem de dinheiro, corrupção. Então, tal qual ele, deve ter poucos juízes com essa preparação. Então, ele entendeu que ele era competente. Só que todos nós que acompanhamos os noticiários de alguns poucos anos atrás, nós vimos que a Operação Lava Jato ela se desdobrou em várias outras operações. Porque à medida que a Polícia Federal ia investigando, iam surgindo elementos fortes de provas do cometimento de outros crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro em outras áreas do Poder Executivo do nosso país. Então, existe um dispositivo do Código de Processo Penal que fala da competência, que é a competência por conexão, que diz que quando a prova de um fato criminoso influenciar no esclarecimento de um outro fato, esses processos eles se ligam pela conexão. Então, o juiz que julga fatalmente, por imposição da regra da competência pela conexão, vai julgar o outro processo. Foi exatamente isso que aconteceu. Toda vez que havia um desdobramento da Operação Lava Jato em outras operações, em que havia uma ligação entre as provas dos crimes que estavam sendo apurados pela Lava Jato com as provas que estavam surgindo de outros crimes que estavam sendo apurados em outras operações, e o Ministério Público oferecia a denúncia por aqueles crimes, ele dizia da conexão, da ligação que existia entre aqueles crimes que estavam sendo apurados na Operação Lava Jato e aqueles novos crimes que estavam sendo operados em operações que eram desdobramentos da Operação Lava Jato. Tá bom. O senhor falando em crime. Então, a partir do momento que diz que há essa nulidade, dá para falar em crime ainda ou o crime não existe mais? Com certeza. O que o Supremo fez de maneira indevida, de maneira ilegal, foi anular as decisões de um juiz que ele considerou incompetente. O crime continua a existir e a acusação feita pelo Ministério Público Federal continua. O que vai acontecer é que esse processo vai sair do âmbito do juiz que o Supremo Tribunal considerou incompetente, que é o juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, e vai enviar para um juiz de uma vara federal em Brasília, que é o juiz que o Supremo considera como competente. E o processo vai começar do zero, vai então. Continuar lá. Vai lá, volta desde a primeira instância. Começar do zero não vai, porque vários procedimentos, várias provas que foram produzidas na 13ª Vara, elas serão convalidadas pelo juízo da Vara Federal de Brasília. O que pode, eventualmente, não ser convalidado são aqueles atos que foram praticados sob a presidência do juiz que o Supremo considerou incompetente. Então, eventualmente, inquirição de testemunhas, interrogatórios que tenham sido presididos pelo ex-juiz Sérgio Moro, que foi considerado incompetente, tenham que ser repetidos em Brasília. Mas isso não quer dizer que o ex-presidente Lula foi inocentado, que os crimes por ele praticados e dos quais se tem um farto manancial de provas, né, desapareceram. Absolutamente. Eles vão ser apurados agora em Brasília. Eu falo porque o Brasil ficou meio dividido e esquecemos a questão jurídica e o que se discute muito é a questão política. Se gosta ou não gosta do Lula, se gosta ou não gosta do Bolsonaro e esquecendo a técnica jurídica. Então, a preocupação, por exemplo, se houve a nulidade. Então, então, ele não poderia ter sido condenado, não por aquele juiz. E foi para o cárcere, ou seja, ele foi preso. Então, se ele foi preso, não foi preso por quem deveria tê-lo prendido. Nesse caso, é possível que os advogados, de repente, peçam um valor extremamente alto agora para uma indenização? Eu vou utilizar uma expressão que tem sido utilizada, né, toda vez que se fala sobre isso, e a gente vê muito essa expressão, né, nas redes sociais. É o caso do poste mijando no cachorro. Né? Então, o judiciário admitir em favor do ex-presidente Lula uma ação de indenização, né? Porque judiciário, Supremo Tribunal Federal, decidiu que o juiz que o condenou era incompetente, e diga-se de passagem que essa é uma decisão flagrantemente ilegal, e ter isso trazer como consequência uma indenização a favor do presidente Lula, realmente nós estarmos diante da situação em que o poste mija no cachorro. Uma completa inversão de valores. Mas, então, há a possibilidade de ingressar. Então, não precisa responder, eu só entendo. É porque nós estamos passando por uma... É preocupante, eu, enquanto professor na instituição,
nível superior do curso de Direito, e os alunos perguntaram bastante esse período. Mas, professor, como é que pode isso acontecer? Se fosse um pobre, se fosse um cidadão, você que está nos assistindo, tivesse um processo, é possível que há 3, 4, 5 anos depois muda tudo? Então, e isso até trouxemos a questão da pena de morte. Imagina a pena de morte no Brasil, as pessoas que defendem a pena de morte. Imagina se agora, disse, olha, não era para ter sido morto, foi incompetente. Eu não estou falando da questão do Lula, mas de modo geral. Então, até para discutir a questão do erro, será que houve um erro do Sérgio Moro? Quem está errado agora é o Supremo? O senhor deu a sua opinião, mas eu falo para você que está nos assistindo, que tem medo, tem a preocupação, às vezes por raiva que é a pena de morte, ou você que é contra a pena de morte, talvez tenha até um argumento maior nesse momento. Você imagina se, talvez politicamente, se foi política decisão do Supremo, eu não estou julgando, eu não sou julgador, eu sou advogado, eu só defendo. Não, mas se o Supremo usou a política, quem garante que no processo daquele cidadão que foi pego lá no interior, ou aqui na capital, de repente foi acusado de furto, acusado de roubo, e a decisão é nula? Só que ele já foi posto, porque ele foi condenado à pena de morte, por exemplo. Essa questão ela é muito complexa, mas nós temos precedentes, né, que são precedentes perigosos. Nós sabemos que o país ele viveu um processo atípico, né, em termos políticos, quando, em um determinado momento, a população pediu a intervenção dos militares, porque o país estava enterrado, né, em corrupção. Os militares atenderam ao reclamo do povo, da população, interviu. Você está falando em 67? Lá em... 64. 64, desculpa, 64, década de 70. Então, assim, a história está aí para confirmar que foi o período que o país mais cresceu e que muitos insistem em dizer que foi um período de ditadura, né? Quando, na verdade, né, os dados dizem aí que durante quase 20 anos, né, da ditadura, entre aspas, morreram um pouco menos de 500 pessoas, né, num espaço de 20 anos. E os ditadores, né, que dizem que eram os militares, simplesmente devolveram o poder para o povo. Eu nunca vi um ditador ou uma ditadura desistir de ser ditador, né, ou desistir de ser um sistema de ditadura e dizer, olha, vou devolver o poder para vocês que eu não quero mais não. Que foi exatamente isso que aconteceu. Então, assim, as pessoas, elas se enganam facilmente, né? Então, o pior cego, a gente costuma dizer, que é aquele que se recusa a enxergar. Eu enquanto promotor de justiça, eu não posso avaliar a questão, e também como professor universitário, eu não posso avaliar uma questão sob o prisma político, né? Senão pelo prisma legal, né? Do que diz o ordenamento jurídico. E aquelas pessoas que se insurgiram contra a intervenção militar, né, que explodiram bancos, que mataram pessoas, né, que eram chamados terroristas, muitos foram condenados. Hoje não, alguns anos atrás, no governo do ex-presidente Lula, eles foram agraciados com uma pensão, né, por conta de terem sido perseguidos, né? Eles recebem uma pensão vitalícia, um salário vitalício do governo federal. Então, uma questão polêmica aqui. Eu espero que o senhor possa logo participar conosco. Eu acho interessante até poder falar sobre intervenção, poder falar um pouco mais sobre ditadura. O que não falta são temas. Então, você que gostou, você que está interessado em conversar um pouco mais sobre esses temas polêmicos, pode nos seguir lá no Facebook, Instagram, ou aqui no portal imediato mesmo. Deixe sua sugestão para que nós possamos, doutor Valber, de repente, até fazer um debate aqui sobre, desde a questão do período da ditadura militar, sobre a questão de pena de morte, que são vários temas que você, se tiver interesse, pode nos comunicar, nos solicitar, que nós vamos levar esse debate. Muito obrigado, doutor Valber, mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço. Infelizmente, esses assuntos, né, como são muito contraditórios, isso causa um clamor popular muito grande, um interesse muito grande da população, porque só se fala nisso, porque, afinal, é o destino de cada cidadão brasileiro, né? Então, causa uma curiosidade muito grande, esperto interesse, né, da população. Então, eu até comentava que isso é um assunto que deveria ser discutido em 2, 3, 4, 5 horas, né? Mas eu quero agradecer o convite, estou à disposição para novos posicionamentos. Bom, muito obrigado. Olha, você gostou, se puder compartilhar também. Muito obrigado, fique com Deus, paz e bem.